Isso. Então, agora sim, oficialmente as boas-vindas para todos, né? Aí eu vou sempre lembrar que de vez em quando precisa sair para tomar uma água, não sei o que, desliga a câmera, mas sempre que possível, deixem as câmeras ligadas, tá? Como a gente vai jogar no grupo, porque senão fica bem desagradável falar um monte de... muito impessoal, né? E é isso, e o Carlos vai bater papo com a gente hoje aí. Eu acho que a dinâmica pode ser a mesma, né, Carlos? Você vai falando, vai provocando, a gente vai falando junto, vai participando e vamos construindo esse bate-papo juntos. O Carlos hoje que toca a banda aqui e o Vinícius que conduz aqui com ele. Tá bom, Vinícius? Fica à vontade aí. Vinícius, caiu, será? Opa, tô aqui. Sei. Ah, tá bom. Aí, Vinícius, você e o Carlos que tocam a banda hoje aí. Maravilha. Pode seguir, Carlos, eu vou pegando as perguntas, dando voz para cada um, então, tudo bem? Tudo bem. Bem, então, boa noite, né, para todos. Na verdade, essa apresentação que eu preparei para vocês retoma alguns pontos que a gente conversou no último encontro, respeito a algumas percepções sobre o que se denomina literatura, né? Para quem esteve no encontro anterior, eu acho que uma das coisas que a gente tentou considerar é que essa definição do que é literatura é uma definição muito obtusa, né? É um conceito que não tem, digamos, um fechamento, porque depende de muitos fatores, certo? Então, para retomar um pouco essa discussão, eu trago novamente algumas dessas indefinições da literatura, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre algum desses aspectos que podem ser levados em consideração para definir, né, ou para tentar definir aquilo que se estabelece historicamente, culturalmente, como literatura também, sim? Então, uma dos pensamentos que surgiram nessa última conversa é que é difícil estabelecer um conceito incontestável do que é literatura, né? Principalmente porque essa categoria que um texto ganha, como texto literário, ele depende também de um discurso cultural, né? O que um discurso, inclusive hegemônico, vai estabelecer como características de um texto literário, certo? Outro pensamento que surgiu é referente à literatura como uma espécie de linguagem autorreferencial, né? Uma linguagem que fala dela mesma. Como foi conversado também, né, sua definição depende da maneira pela qual alguém resolve ler e não da natureza daquilo que é lido. Isso nos leva a pensar que a literatura não é uma categoria objetiva, né? Porque, inclusive, vai depender do que as instituições e do que as disciplinas vão entender como literatura. E isso vai nos levar a considerar também que os juízos de valor que a constituem são historicamente variáveis, né? E pensando nisso, a literatura tem uma estreita relação com as ideologias sociais, né? Porque dependendo do contexto espaço-temporal, alguns textos, por exemplo, são ou não são considerados literatura, ou são proibidos também, né? Por exemplo, na época das ditaduras, muitos livros são proibidos justamente porque a literatura se torna um discurso perigoso também, certo? Então, se algum tem algum comentário sobre essas considerações iniciais, e no decorrer também da apresentação, pode ficar à vontade para se manifestar, ok? Então, pensando nesses
nessas considerações, eu propus, no último encontro, estas 3 relações com a literatura, né? Como ela se relaciona com a linguagem, ou com as linguagens, como ela se relaciona com a história, e como ela se relaciona com aquilo que consideramos como o real, certo? E, através disso, eu trouxe aqui alguns esquemas, né, pensando um pouco naquilo que o Barthes fala sobre a linguagem e a língua, e essa relação que ele estabelece com a literatura. O Barthes ele vai falar, né, que a linguagem ela é uma legislação e que a língua é seu código, certo? Isso ele fala naquele texto aula, né, que eu acho que eu compartilhei com vocês, não lembro. Então, ele fará que, ou ele dirá que, geralmente, nós não vemos o poder, né, que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e que toda classificação é opressiva. Eu acho que isso tem muitos desdobramentos, né, inclusive para pensar os processos de produção de identidade, né, de identidade e diferença. Porque se a gente for perceber, tal como o texto do Tadeu da Silva, chamado A Produção Social da Identidade e da Diferença, propõe que estas identidades e diferenças são atos de criação linguística, né? e que, através de uma repetição histórica de determinadas identidades, vão se criando estereótipos, por exemplo. Então, por isso, a partir dessa ótica, se pode pensar, né, que essa língua, ela é um instrumento de poder, porque justamente ela propicia essa classificação, né, porque as coisas têm que ser nomeadas. Então, o Barthes ele vai falar que, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. E ele vai, além disso, né, ele vai afirmar que, como desempenho de toda a linguagem, a língua não é reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista. Pois o fascismo não é impedir de ser, é obrigar a dizer. Então, essa é a consideração inicial que eu trago para relacionar a literatura com a língua. Mas, desde que perspectiva? Da perspectiva que o Barthes usa para dizer que a literatura, ela propicia esse entender a língua fora do poder, né? Isso, claro, na proposta dele, né, dentro do que ele pensa sobre literatura, porque, segundo ele, cito textualmente, né, ele diz, a nós só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua, essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Eu a chamo quanto a minha literatura. Então, através disso, a gente pode ir demarcando, de alguma certa forma, essa possibilidade de entender a literatura como um discurso que vai possibilitar que outras vozes que estão fora do poder possam ser escutadas também, né? E eu acho que isso é finalmente a proposta, né? Ou a escolha teórica que dentro das minhas propostas de leitura eu faço para poder através de determinados textos literários conseguir encontrar contradiscursos da modernidade, né? Então, essa relação entre literatura como um contradiscurso da modernidade, eu vou estabelecê-la a partir dessa proposta feita pela teoria decolonial,
da corpopolítica do conhecimento, tá? Que mais para frente eu vou trazer um pouco sobre isso. Continuando com o Barthes, né, ele vai, de alguma maneira, resolver essa, como que se fala, esse problema de conceituar a literatura, que eu acho que nos ajuda a sair de muitas armadilhas teóricas, né? Ele vai dizer o seguinte: entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática de escrever. Nela, visto, portanto, essencialmente o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada, não pela mensagem que ela é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro. Posso, portanto, dizer, indiferentemente, literatura, escritura ou texto, certo? Para mim isso é maravilhoso, porque quando a gente está dentro dessa área dos estudos da literatura, às vezes uma das coisas que é pedida, né, pelos professores, enfim, que se atenta muito a entender a literatura de uma maneira hermética, fechada, muito é cobrado justificar por que eu analiso determinado texto e por que eu o chamo de literatura, por exemplo, né? Isso aconteceu comigo, tanto como estudante, né, em algumas experiências como orientador que eu tive. Quando, por exemplo, eu com uma colega, a gente propôs uma análise, né, uma leitura do texto da Rigoberta Menchú. A Rigoberta Menchú, quando ela narra a sua história de violência colonial na Guatemala, ela era analfabeta, né, ela não sabia escrever espanhol. Quando ela foge para o México e encontra uma jornalista que a convida a narrar sua história para poder ser escrita, surge o texto Me llamo Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência. Então, esse texto, em algum momento, foi trabalhado por mim, por uma colega, e o que me chamou a atenção é que, pese às tentativas da gente encontrar essa articulação do discurso da Rigoberta com o discurso decolonial e, de alguma maneira, entrelaçar isso a essa produção de literatura chamada testemunho, né, que na América Latina é muito potente, um dos questionamentos da banca foi se realmente o texto da Rigoberta Menchú poderia ser considerado como literatura ou não, né? E aí, eu acho que esse é um tema muito ainda problemático dentro dessa disciplinariedade da literatura, mas essa reflexão do Barthes, por exemplo, ela ajuda a gente transgredir essa necessidade classificatória do texto, a partir também desse discurso, que é um discurso de poder e um discurso hegemônico, do que é literatura, né? Porque por muito tempo... Oi, Moisés, pode falar. Me desculpa, meu microfone estava desligado, Carlos. Sim. Eu fiquei pensando no que você disse, né, da Rigoberta Menchú, e eu me lembrei que a literatura brasileira, né, você falando dessa questão da trapaça e da literatura ser um contradiscurso em relação à modernidade colonial. Eu fiquei pensando no José de Alencar, que é um autor bastante lido na sua época, né, foi um dos introdutores do romantismo no Brasil, e é muito lido também hoje, né, sobretudo pela geração mais jovem, né, o pessoal gosta bastante da escrita do Alencar. Quando ele vai trabalhar com uma literatura mais nacionalista, né, e aí a gente pega as fases
indígenas, indigenistas, a gente percebe que ele faz um pouco isso. É claro, a Rigoberta Menchú faz um trabalho, eu acho, mais elaborado. Mas ele faz um pouco isso, porque ele vai até... Moisés, desculpa, eu não consegui te ouvir porque estava reconectando minha internet aqui do nada. Ah, sim, me desculpa. Eu estava dizendo que há um escritor no Brasil, do século XIX, chamado José de Alencar, quando você estava falando da Rigoberta Menchú, eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse autor. Ele é um autor que não se pode dizer que ele faz um discurso contra a modernidade colonial, né? Mesmo porque essas questões, naquela época, não eram questões tão relevantes, né? Havia a necessidade mesmo do Brasil se desvincular da literatura portuguesa, né? De construir uma literatura nacional, de construir valores nacionais. E o José de Alencar, ele junto com outros autores ali indigenistas, eles estudam um pouco a cultura indígena, um pouco não, estudam até relativamente bem a cultura indígena. Não são autores que vão a campo, não conheço. Se alguém conhecer, por favor, pode me orientar, mas eu não sei se o José de Alencar foi um autor que foi a campo, conheceu um pouco do idioma, dos diversos idiomas, né, existentes no Brasil, dos indígenas. Mas o Gonçalves Dias, por exemplo, era um autor mestiço, filho de índio, né, e de português, e tanto ele quanto o Alencar promovem uma obra que traz uma linguagem decididamente brasileira, com expressões, né, das línguas tupi-guarani, e ele consegue construir uma literatura que fica não nessa relação do que é literatura, mas numa relação de linguagem mesmo. Uma busca de uma língua mais brasileira, digamos assim, com expressões, uma construção para desviar da norma, né? E a norma, à época, era Portugal, era o português de Portugal, e uma necessidade também de construir uma identidade nacional a partir dessa língua, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. É um autor que, embora traz uma língua, digamos assim, mais elaborada para um português brasileiro, ele também é um autor que mantém ainda algumas visões eurocêntricas, né? Como a questão do índio. O índio, para ele representa simbolicamente o europeu, né? O índio tem que haver uma mestiçagem ali com o europeu para que ele se torne civilizado. E é nesse sentido, esse discurso, né, que aparentemente, é claro, essas discussões naquela época não eram tão evidentes como hoje. Aparentemente era um discurso de identidade nacional, ao mesmo tempo se torna um discurso de uma ideia de civilização europeia, branca, né? E o índio é usado somente como um pano de fundo, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso quando você falou da Rigoberta Menchú. Em nenhum momento eu estou tentando comparar a Rigoberta com o José, porque eu acho que a Rigoberta é um pouco mais revolucionária que ele. Mas ele é um autor que fez isso. E quando você fala dessa trapaça, eu fiquei pensando nesse autor. Ele trapaceia a língua, mas ele não consegue trapacear a estrutura do poder vigente da época, que era justamente uma ideia de civilização branca, europeia, né, com valores da modernidade colonial, né? Essa uma reflexão que eu fiquei fazendo quando você falou sobre isso. E achei interessante você trazer o Barthes, né? Eu tinha falado sobre ele na última conversa e achei super interessante isso. É interessante. Sinceramente, eu não conheço muito esse escritor que você menciona, porque realmente eu tenho muita carência no que se refere à literatura brasileira, né? Mas eu acho que é um problema a gente pensar, inclusive esse é um modo de operação também da literatura como instrumento de poder, principalmente se a gente se remonta ao século XIX, nessa constituição de Estado-nações, de como ela é usada para criar estereótipos e para criar identidades homogêneas, né?
Então, isso desde a minha perspectiva, não se relaciona com o que o Barthes traz, por exemplo. Porque aí você está alimentando um discurso de poder, de uma identidade única. E se a gente for pensar sobre essas construções discursivas das identidades nacionais, né, dentro dessa demarcação, dessas construções de suposta independência, né, do eurocentrismo, a gente vai perceber que quais são os corpos considerados para essas novas nações, né? Alguém levantou a mão também por aqui, alguém? Primeiro a Érica, em seguida o Rubens. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sobre essas questões que foram colocadas pelo Carlos, eu fiquei pensando, né, na obra da Carolina Maria de Jesus, que a grande questão discutida na época, né, se aquilo era literatura ou não. Uhum. Se, devido o estilo de escrita dela, poderia ser colocado como literatura ou não. E ela denunciava os problemas da realidade na qual ela estava totalmente inserida, né, de uma forma até então assim única. Aí eu fico pensando, né, até quem que define, né, o que é literatura e o que não é, né? É nesse sentido aí, na hora, era só um comentário que eu queria colocar mesmo, porque me veio muito forte a questão da obra da Carolina, e parece que é um questionamento que já vem de longa data, né? Porque eu acho que essa questão do que é o que não é da literatura depende muito de quem a define. Mas é nesse sentido. Era só um breve comentário que eu queria fazer. Obrigado. Rubens? Rubens, fica à vontade. Tá sem áudio, Rubens. Aí eu, mas já tirei sarro de você no começo, fiz a mesma coisa. Não, é só um comentário, acho que para situar o pessoal, especialmente os mais novos que estão chegando, né? Esse encontro de hoje é de um grupo de pesquisa, um grupo interdisciplinar, então a gente fala de tudo, nós não temos uma linha fixa, né? Mas a gente vai conectando tudo. A gente tem alguns eixos centrais, né? Que a gente vai falar muito dessa questão da opressão, sobretudo a opressão a partir dos modelos colonizadores, colonizadores e colonizantes até hoje que a gente tem. E a literatura é uma desses alentos que nós temos para tentar desmontar essa lógica colonial, né? Por isso que a gente trabalha, oscila entre a plataforma decolonial e depois a gente já, no meu caso, né, tentando avançar para anticolonial, né? Mas eu fiquei pensando, Carlos, enquanto você falava, né, especialmente quando você citava lá o Barthes, lá nesse texto dele, da aula, né, quando ele fala sobre a língua ser uma ferramenta poderosa de poder, ou seja, a língua em si, ela é poder, né? Barthes, ele trata disso, né? Um poder fascista, né? Que interdita, inclusive, as pessoas, ou que obriga as pessoas, em determinadas circunstâncias. E você, lógico, está trazendo pela perspectiva da literatura, mas eu penso que isso se relaciona com todos os que estamos aqui, que estamos pesquisando migrantes, que estamos pesquisando espaços da educação, que estamos pesquisando espaços de inclusão. É bom a gente ter essa consciência de que tudo vai passar pela língua, né? Tudo vai passar pela língua, né? Como o Barthes, genialmente, ele mostra nesse trabalho dele, né? Então, é pela língua que nós vamos conseguir incluir ou vamos conseguir excluir, né? Aqui no meu vídeo aparece a Grazi, por exemplo, que vai trabalhar com crianças que têm autismo e TDAH. Então, é o uso dessa língua que vai contribuir para a inclusão ou para a exclusão, né? Olhar os migrantes em situação de conflito com a lei é a língua que vai propiciar a inclusão ou não. Então, a gente não escapa disso, né? Na verdade, a linguagem, e por extensão a literatura, ela está vinculada a todos nós, né?
porque para que a gente consiga reverter essa lógica colonizante que a gente ainda está inserido dentro dela, né? Ainda não conseguimos avançar para escapar dela ou para reconfigurar a sociedade de um modo geral. A gente precisa estar ciente de quais são as ferramentas que podem contribuir para o nosso trabalho, para um bem ou para o mal também, né? E eu estou falando isso porque às vezes a gente percebe, assim, pessoas que trabalham determinados tópicos, que são tópicos de inclusão, por exemplo, mas que a maneira como elas se expressam ou como elas usam a língua nos seus textos é extremamente excludente. Não há esse cuidado, não há essa preocupação em como o que ela fala ou escreve vai ser recebido pela população que quer ser incluída, né? Então, eu só queria, só para conectar os fios aqui, né, porque a gente tem aqui pessoas de várias áreas diferentes, nem todos são da literatura propriamente dito, mas que a fala do Carlos, ela guarda relação com todos nós, a gente vai fazendo agora as conexões, né? Inclusive, ter a consciência que a língua ela apaga a realidade, né? Por mais que a gente se esforce e tentar encontrar nomenclaturas mais adequadas, né, politicamente mais adequadas, sempre a gente vai acabar apagando existências, assim. Porque é impossível que a língua capture a realidade, né? Essa realidade nesse... O cuidado, né, Carlos, que eu acho que a gente tem que ter, né, é o que Marx, lógico que o de Tracy, quando ele fala sobre ideologia, que depois foi distorcida por Napoleão, aí o Marx e o Engels vêm falando sobre ideologia e traz a ideia da refração, né? Ele tenta mostrar exatamente esse cuidado que deve ser tomado em relação a esse apagamento da realidade, essa distorção da realidade. O Deleuze e o Guattari também trazem isso, né? Então, e tudo isso passa pela língua mesmo, né? Bom, mas já falei demais, tem mais gente querendo falar aí, vou deixar os outros falarem. E vocês aí conduzem, você e o Vinícius. Desculpa. O Gabriel, em seguida a Gabriela, em seguida a Elizabeth. Você gostaria de complementar, Chalca? Não, pode prosseguir. Vai lá, Gabriel. Não dá para ouvir, viu? E agora, tá indo? Agora dá. Agora sim. Troquei o microfone. Eu tinha dito como que em tão pouco tempo de discussão já tem tanta coisa para a gente pensar e refletir a respeito, né? Eu queria fazer um gancho com o que o Rubens falou agora. Eu penso que não somente a língua é esse instrumento de poder que classifica, que define, que separa ou que junta, como o modo como ela é utilizada é determinante nesse processo também, né? Porque às vezes a gente nem percebe como é que a gente está usando essa língua pensando em favor de um grupo específico, que por vezes é minoritário, mas ao mesmo tempo tirando do foco esse próprio grupo sobre o qual estou discutindo. Isso acontece muito na educação de surdos, principalmente. A gente cria muitos projetos, a gente pensa muito sobre a educação de surdos, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, mas muito raramente acontece de a gente ver pesquisas que, de fato, envolvem pessoas surdas nesse processo. Tanto na parte metodológica, quanto na parte da própria literatura e produção de estado da arte também, por exemplo. A gente não considera muitos autores surdos que produziram muito para produzir esses trabalhos. Eu me recordo de um outro caso de uma amiga que ela passou o mestrado e o doutorado inteiro pesquisando audiodescrição. E aí, no final do doutorado, depois da defesa, caiu a ficha que nem no mestrado e nem no doutorado ela não teve pessoas cegas na banca dela. E era o público sobre o qual ela estava discutindo. Então, às vezes, a gente se aproxima mesmo da linguagem, mas a gente esquece de colocar esse povo junto do que a gente está discutindo. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao que o Rubens disse. E aí eu queria fazer só uma pergunta também, pergunta assim, para a gente pensar, não tem resposta, em relação, eu acho, que o que a Érica comentou, quando a Érica fala da definição de literatura a partir de, aliás, o que é literatura a partir de quem a define. Se eu não me engano, foi isso que você falou, né, Érica? E aí eu fiquei pensando numa coisa que é muito constante hoje em dia. Por exemplo, aqui no início dessa discussão, a gente citou autores clássicos, a gente está partindo de teóricos que são base, de uma literatura mais clássica. Mas a gente tem um outro nicho da literatura que, por vezes, é apontado como não literatura e criticado. Então, a pessoa que lê, por exemplo, o Crepúsculo e gosta muito disso e quer estudar sobre isso, ou discutir sobre isso, ou, enfim, o que for em relação à partir da produção desse livro, encontra argumentos diversos de que não é literatura. Mas talvez essa literatura é o que alcança um grupo específico.
Um outro exemplo para fechar esse comentário, eu me lembro na época de 50 Tons de Cinza, que é um tipo de livro que particularmente eu não gosto, mas que foi uma febre entre donas de casa, principalmente. Tanto que ele entrou naquela revista da Avon com parte do catálogo para vender. E aí, só para pensar, como é que a gente está pensando essa literatura de fato? É somente os clássicos? É essa produção moderna? E a última pergunta é, quando a gente reforça somente a literatura pela via dos clássicos, será que a gente também não está impetrando um outro mecanismo de colonização, por um certo modo, para reproduzir uma ideia que é elitista e que é dominante? Então, assim, são duas perguntas que a gente não tem resposta, claro, a gente pode ficar discutindo o resto da noite os encontros, mas eu sempre fico pensando nessas coisas também. Só para poder conversar com o Gabriel rapidinho, tá? Eu acho que a gente não tem resposta, mas tem escolhas, né, que a gente faz em relação a isso. Por exemplo, o que me interessa do texto, literário ou não, que eu resgato, e como isso se articula ao meu compromisso ético com a história, né? Eu, por exemplo, não tenho nada contra a literatura pop, né, Crepúsculo, Harry Potter, até já li, para mim é muito interessante, né, as mensagens que traz e tal. Mas, por exemplo, desde uma perspectiva de leitura política do texto, e não sou eu que falo isso, mas foi um professor meu chamado Luiz Lopes Herrera, ele fala que literatura, pelo menos nessa proposta, né, de leitura política e ética, é aquela que traz essas vozes interpelantes das vítimas históricas, né? Por isso que eu menciono a Rigoberta Menchú, por exemplo, ou menciono escritores como Pedro Lemebel, que eu espero que a gente consiga conversar sobre ele hoje ainda, César Vallejo, José María Arguedas. São textos que têm esse ímpeto de interpelar por justiça, né? Daqueles corpos esquecidos pela história, de perceber na escrita literária um espaço de sepultamento desses corpos esquecidos. Alguém está na fila mais? Gabriela, nesse momento. Boa noite. Oi. Eu sou nova no grupo, eu sou professora, e justamente com toda essa discussão falada agora sobre esse, digamos, silenciamento, a gente realmente enterrar as pessoas, que nem foi falado até antes, que foi o apagar existências, que a língua de fato tem esse poder, me lembrou até de uma obra do Jorge Amado, que é A Morte de Quincas Berro d'Água, que deixa bem claro que a partir do momento que a pessoa ela deixou de seguir aqueles padrões impostos pela sociedade, muitas pessoas já agem de uma forma bem condicionada, silenciando a voz dele, de quem é um dependente de álcool. Então, justamente por ele, o protagonista ser um alcoólatra, ele deixa de ter o nome dele e passa a ser conhecido somente pelo apelido na sociedade. E até uma reflexão que eu sempre faço em sala de aula com os meus alunos, porque a gente, automaticamente, em muitos casos, fazemos isso também na sociedade. Todo mundo conhece alguém que bebe e que sempre está numa praça, e poucas pessoas sabem qual que é o nome dessa pessoa, mas quando você pergunta qual que é o apelido, todo mundo sabe. Por quê? Foi um jeito da gente silenciar também a voz desse que está fugindo dos padrões. Então, realmente, a língua ela tem um poder absurdo, e muitas vezes a gente vai, por conta de toda aquela nossa colonização, todo aquele pensamento, e a gente vai no automático. E também era um comentário que eu queria fazer. Obrigado. Elizabeth, fica à vontade. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, eu trabalho com educação infantil, sou professora e diretora de uma escola, né? E quando o Carlos traz, eu penso muito na literatura infantil. O ano passado, nós tivemos um probleminha relacionado a isso. Nós temos um conselho de pais, né, de classe, que os pais participam, que a gente instituiu, e um dos questionamentos do pai foi por que não se lia mais clássicos, trabalhava mais os clássicos infantis. E
E o pai veio com essa fala que a sociedade está como está, cheia de homossexuais, cheia de coisas libertárias, e foi uma coisa que todo mundo regalou o olho e falou assim, por que não se lia mais os contos, porque agora quer incluir outras coisas, e a gente ficou assim, olhando para o pai, não, pai, não é bem isso, né? E aí a professora teve uma fala do conto da Branca de Neve, né? Que era uma menina de 14 anos, e o pai, não, mas isso não importa, porque não importasse, né, que a menina de 14 anos quer sair de casa, o que importasse que o clássico traria uma identidade para a criança de família. E aí quando alguém falou aqui, foi o Gabriel, né, que se a imposição, né, traz a questão alguém colocou, da questão social, eu vejo muito na educação infantil. Quando a gente traz a literatura infantil nas questões das personagens negras, que não só é no mês de novembro, mas essa construção identitária, essas narrativas de personagem, para que a gente possa trazer esse mundo, né? Trazer, e a questão das crianças bolivianas também, que dentro de uma professora a gente está tentando trazer, porque a gente está com muitas crianças bolivianas, trazer a cultura deles. E aí a professora fala, não, mas a Bolívia nem tem livro, nem tem cultura assim de livros, de nada, e a gente, não, professora, tem. Então, nosso projeto desse ano se faz sobre literatura infantil, sobre novas perspectivas. Não dá para colocar descolonizadora, porque não se entende, né? Fazendo e a gente colocou como desconstrução, né? Tem um nomezinho, mas é dentro dessa questão que me trouxe muito o que a gente estava passando, acho que em agosto, que vem se arrastando desde agosto na escola, sobre a literatura infantil. Chalca, se você... Tem o Moisés ainda, eu acho. Tem razão, tem razão. Eu ia dar destaque para um comentário da Érica aqui no chat, mas fica à vontade, Moisés, em seguida eu falo esse comentário. Obrigado, Vinícius. Não, eu fiquei pensando também sobre uma prática que eu fiz, Carlos, o ano passado, ano retrasado, se não me engano, aqui na escola onde eu trabalho, eu leciono. Eu tinha que fazer um trabalho de especialização e eu pensei em trabalhar as fanfictions, né? E eu queria levar os alunos a pensar a fanfiction também como um processo de escrita criativa, né? Processo de escrita criativa e política. E quando eles leram alguns clássicos, né? Ou quando eles leram autores contemporâneos e leram também textos de fanfiction encontrados na internet, de pessoas inúmeras que havia ali nas redes sociais, eles falaram, professor, eu não consigo escrever dessa maneira, né? Havia sempre uma busca de um parâmetro, de uma linguagem, da literatura, né? Dessa ideia de pureza da linguagem literária. E eu falei, olha, só escreva, e aí a gente não vai ficar definindo se é literatura ou não, né? A minha intenção não é essa, o meu trabalho pedagógico aqui, minha intenção é fazer vocês vivenciarem a leitura e a escrita, né? E a leitura e a escrita desse tipo de texto, de fanfictions. E foi interessante, mas eu percebi que os alunos ficaram, muitas vezes, meio, digamos assim, confusos, né? Com essas práticas de leitura e escrita. Até quando eles produzem poemas, até quando eles produzem contos, né, que o livro traz para a gente trabalhar de maneira detalhada com eles, eu percebo ainda esse tipo de comportamento, de, olha, eu não sei escrever como tal pessoa, eu não consigo chegar na linguagem da literatura, né? E aí eu fico refletindo sobre isso. Há uma linguagem da literatura, esse tipo de literatura, a partir do momento que fala da realidade dessa pessoa que vive esse micro-universo aqui onde ele mora, e fala das angústias pessoais e sociais dessa pessoa. Até que ponto essa literatura é um discurso
que problematiza e que faz ele refletir sobre esse mundo que ele vive, né? Porque a partir do momento que você, e eu concordo com a sua percepção de uma literatura politizada, de uma literatura que vai trazer essas vozes, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também que nunca vivenciaram a literatura de fato, né? Porque eu moro, por exemplo, numa comunidade à parte aqui do estado, de rural, essas pessoas que nunca vivenciaram a literatura são as pessoas também que foram excluídas, né, desse universo literário. São pessoas que mal leem os clássicos, né, porque elas não têm acesso a essa leitura, ou porque para elas é uma coisa enfadonha, né, não é uma coisa interessante, mas elas gostam de produzir, de falar sobre elas, de falar sobre a realidade que elas vivem. E aí eu fiquei pensando sobre essa definição que você traz de literatura, para problematizar as vozes dessas pessoas que foram apagadas, né? Até que ponto a gente pode pensar somente nesses autores que são prolíficos, né? O Valério, ou um autor contemporâneo como Jefferson Tenório, que é um grande autor já reconhecido no Brasil, ou como a Carolina Maria de Jesus, que ela vive ainda entre um limbo ainda não por ela, mas pela própria academia, mas temos a outra escritora, Conceição Evaristo, né, que já teve um reconhecimento, não dentro do Brasil, mas fora, né, sendo traduzida em várias línguas e agora tendo reconhecimento bastante na França. Aí eu fiquei pensando, como trabalhar a literatura com a criançada, com os jovens, os adolescentes, pensando nessa proposta sua, que eu acho muito interessante, né? No sentido de fazer com que elas vejam a sua produção estética como uma produção emergente, como uma produção que vai problematizar a sua realidade, né? Que vai problematizar os problemas sociais existentes ali, sociais e individuais, né? Porque muitas vezes eles falavam de questões como um amor por uma pessoa do mesmo sexo, né? Ou falavam da amizade, né? Da amizade com pessoas que eram excluídas, né, da vida social, uma pessoa que tinha uma deficiência, né? A grosso modo, eles conseguiram fazer diversos trabalhos interessantes, mas eles sempre esbarraram nessa ideia de eu estou fazendo literatura, eu estou sendo uma voz que está problematizando a minha realidade, isso pode ser considerado um texto literário? E eu falei para eles, olha, não tem uma resposta específica para isso. A gente só quer produzir. Eu acho que a gente não pode, assim, primeiro eu não estou definindo coisas, né? Eu estou falando das minhas escolhas teóricas e temáticas na minha abordagem, né? Mas o que você fala, eu acho que o texto em si, sendo considerado literário ou não, porque eu já desisti de entender o que é considerado literário ou não, né? Eu acho que o texto que emerge de um corpo que sente, ele tem potência, seja da forma como escreve, ou seja do que ele está escrevendo, sabe? Mas é por isso que a gente pensa que a literatura, ela é um discurso de poder, de alguma forma, né? Se a gente pensa na literatura como disciplina, e pensa, por exemplo, na literatura comparada, como ela vai estabelecer essa metodologia de fontes e influências, e como isso vai caracterizar certos espaços geopolíticos como espaços da cultura e outros não, então aí a gente vê que essa tensão de poder que permeia a literatura também. Esses escritores que eu mencionei, eles talvez não são de fácil acesso, né? O que eles escrevem não é simples, é complexo. E, por exemplo, no caso do Vallejo, que eu pensei em trazer, né, algum texto do Vallejo para a gente discutir, mas eu acho que não vai dar tempo. A gente consegue entender Vallejo se a gente entende de pensamento andino, por exemplo, né? O que a colega Erika colocou aqui, né? Que a nossa formação de conhecimento, ela é helenocêntrica, né?
A gente estuda nas universidades o Platão, o Aristóteles até hoje. Não que esteja errado, mas não há espaço para outros conhecimentos, né? A partir de outros espaços epistêmicos. Na minha proposta do doutorado, por exemplo, eu quero analisar alguns textos da literatura hispano-americana, do Vallejos e do Arguedas, estou ainda decidindo que textos são esses, mas eu quero interpretá-los a partir da filosofia andina, por exemplo. Então, aí a gente faz uma série de negociações ainda, né? Porque estando dentro de um espaço acadêmico, onde o pensamento base é eurocêntrico, a gente tem que fazer algumas confluências, alguns diálogos, né, com o pensamento. Não sei se vai ser necessário isso, né? Mas talvez seja uma forma de chegar a conseguir tecer, né, um recorte teórico que me permita falar a partir do pensamento andino, certo? E uma das possibilidades que eu vejo para conseguir isso é através de uma categoria que o Henrique Dussel propõe, que é a exterioridade, né? Então, esse pensamento andino estaria na exterioridade da ração eurocêntrica, assim como os pensamentos africanos que a colega mencionou, por exemplo, da filosofia africana. E isso é uma potência política muito forte. Tudo é político, né? E isso é uma potência política muito forte. Ter a possibilidade de nomear de outra forma, né? Por exemplo, eu já estou assumindo, né, cada vez mais, abrir mão da mestiçagem, nesse conceito de mestiçagem, e adotar o que a Pusikank propõe, que é esse conceito do Tchehe, por exemplo, que é uma identidade na contrariedade, sabe? Então, são escolhas que a gente faz, né, a partir, como eu comentei, dos nossos compromissos éticos também com a história, e eu, sinceramente, eu não conseguiria opinar sobre aquilo específico que você traz, que a colega trouxe também, né, de como é que se pratica a literatura para o público infantil, porque eu não trabalho com isso, né, então eu realmente sou ignorante nesse aspecto, sabe? Mas me pareceu muito interessante, e eu acho que a ideia é essa, né? Fazer as pessoas, de alguma maneira, conseguir se colocar nesses espaços negados, né? E a escrita é uma possibilidade de deixar esse registro, assim. Rubens? Não, pode falar, Vinícius. Antes de passar a palavra para o Rubens, a pergunta que eu ia colocar da Érica foi quem detém a ordem do discurso. Mas eu tenho a impressão de que nessa fala sua agora, Carlos, se delimitou um pouco isso, né? Ou não? Não, o discurso em questão é esse, né? É eurocêntrico. A gente está norteado por isso, nossa universidade, na escola, no trabalho. E esse é um discurso da modernidade, né? Muito obrigado. Mais na frente tem alguns esquemas que eu queria apresentar para vocês, para poder falar um pouco sobre isso, né? Não, eu só queria comentar, Carlos. As falas do Carlos são tão potentes que ele chega aqui, ele apresenta 2 slides e acaba o tempo, né? Porque todo mundo quer participar. Vai ser, eu preparei uns 30, viu? Eu acho que você vai ter que pular um montão aí e selecionar o que você acha que dá para apresentar, ou então você vai ter que voltar mais vezes. Mas o que eu queria comentar é assim, essa discussão nossa aqui, ela, como eu comentei anteriormente, né, ela tem que atravessar todas as áreas que estamos aqui juntos e todas as pesquisas que estamos querendo fazer, independente de ser literatura ou não. Eu acho que a proposta da Pusikank que você traz, né, do ser anticolonial, de sair do eixo comum, que é, de fato, um posicionamento político, é uma escolha política, né? E aí, Carlos, nesse sentido eu vou concordar e discordar de ti quando a gente fala assim, na filosofia a gente vai estudar Platão, e Sócrates e Aristóteles, e isso não é errado. Não, eu não diria que seja errado, mas eu digo que já chega, já deu. Né? Já deu.
Porque você dá um Google, você descobre um monte de coisa desses camaradas. Para mim, faz muito pouco sentido, eu, enquanto professor, se for professor de filosofia, gastar a minha energia tratando desse tipo de conteúdo. Vamos trazer de volta para a literatura, né? Para mim, faz muito pouco sentido um professor de literatura brasileira gastar energia estudando os clássicos do romantismo, naquela lógica da periodização, quando você tem só dentro do período romântico, na segunda para a terceira fase, 35 mulheres brasileiras que trataram de questões com muito mais profundidade e sensibilidade do que os canônicos. Então, para mim, enquanto professor, se eu quero trabalhar na lógica da inversão dessa lógica colonizante, eu preciso assumir um posicionamento político. Eu vou dizer para meus alunos, olha, vai para a internet, vá estudar Aristóteles, Platão lá na internet, que você vai achar, depois a gente troca uma ideia, mas vamos gastar energia aqui na filosofia africana, na filosofia andina, na filosofia indígena. E eu penso que o mesmo deve acontecer, por exemplo, com a Grazi, que quer estudar autismo e TDAH. Vai reproduzir o que vai só falar mais do que todo mundo está falando, ou vai trazer uma proposta contra o eixo comum, né? O Becker, que quer trabalhar com idosos, vai falar o que está todo mundo falando, a Rose quer falar com os migrantes, vai trazer o que todo mundo já trouxe. Então, assim, quem já é me orientando e quem me escuta conversar de vez em quando, sabe que eu falo muito disso. Está na hora de quebrar, sai do eixo comum e traga alguma coisa diferente. É lógico, ciente de que vai tomar pedrada. E pronto, mas quem paga os nossos boletos somos nós, né? Ninguém paga boleto para a gente. E qual é o problema de tomar pedrada? E é isso, né, Carlos? Acho que o que você traz é isso, é usar a língua, a literatura, a linguagem, essa ferramenta que a gente tem como instrumento político. É um posicionamento que a pessoa assume. E ela tem que escolher se ela vai assumir o posicionamento do lado da manutenção dessa lógica opressiva, porque ela é uma lógica opressiva, ou se a gente vai assumir um outro caminhar, né? Então, acho que isso não é só na literatura, em todas as áreas, enfim, né? Também é uma questão de posicionamento na leitura do texto, né? Porque assim, eu tenho muitas contrariedades enquanto professor com isso, porque se eu não falo de clássicos, no meu caso, a literatura espanhola e da literatura hispano-americana, por exemplo, como é que esse aluno vai conseguir passar num concurso depois, se ele não reconhecer isso? Entendeu? Aí eu fico pensando nessas coisas também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essas brechas que a gente consegue fazer uma leitura anticolonial de um texto, por exemplo, que tem uma perspectiva, como do Martin Fierro, nacionalista, e que exclui o indígena e o negro, porque pensa que são os corpos que atrapalham o programa. Acho que o Carlos cortou? Para mim, travou. Ele travou? Vamos ver se ele volta, né? Enquanto ele não volta, só para comentar que ele já colocou uma outra questão importante, que é a finalidade da educação. Se forma para o concurso, se forma para o mercado de trabalho, vestibular, etc. Eu ia comentar isso que ele falou, Gabriel, e que você comentou também. Eu não digo que a gente tem que radicalizar a ponto de abandonar, né? Não vou mais trabalhar com os clássicos. Não, mas o que eu digo é o seguinte, para mim faz muito pouco sentido eu gastar a maior parte da minha energia nos clássicos. Eu caí de novo. Voltou, né, Carlos? A gente comentava aqui, Carlos, eu fazia o comentário que o que eu penso é que não é que a gente tem que abandonar os clássicos e pronto, radicalizar, né? Uhum. Não é esse o ponto, né? Mas o que eu acho é que, para mim, eu também, eventualmente, eu dou aula de literatura no ensino médio. Então, eu tenho uma ementa que eu preciso seguir, eu preciso trabalhar os clássicos, né? Eu tenho condicionantes institucionais para seguir. Uhum.
Agora, eu negocio com os meus alunos. Quanta energia nós vamos gastar em torno desses clássicos aqui e com outras alternativas? Então, eu me lembro, por exemplo, nas turmas de primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal, na nossa ementa aqui, a gente tem História Afro-Brasileira, que é para ser trabalhada em 2 ou 3 aulas, e a gente tem uma série de outras coisas. Eu faço uma inversão, eu trabalho uma série de outras coisas num semestre, e fui com um outro semestre inteiro com História Afro-Brasileira, fazendo 1000 coisas. Eu cumpro o programa para agradar os conservadores da vida, mas eu vou fazer outra coisa e vou provocar a meninada por outros caminhos. A gente não consegue, por constrangimentos institucionais, a gente não consegue abandonar de uma vez, mas a gente tem que parar e o que eu vou fazer para tentar reverter essa lógica, né? São movimentos tímidos, que a gente ainda está todo mundo aprendendo, mas eu acho que essa própria conversa aqui já é o início que a gente está cansado também de ficar no mainstream, né? De ficar no eixo comum, né? Sim. Eu não sei se deu para ouvir, mas eu estava falando, né, que mesmo essa obrigatoriedade, né, porque tem alguns textos que sempre são pedidos para serem trabalhados de alguma forma, né? Eu acho que a postura de leitura também é importante, né? Eu estava mencionando, por exemplo, se eu tenho que trabalhar com um texto do Martin Fierro, por exemplo, que é literatura gauchesca, né? Eu tenho que colocar em evidência que a ideologia na época era uma ideologia que deixava de fora desse projeto de nação nova negros e indígenas, porque eram vistos como o atraso do desenvolvimento. E esse é um discurso da modernidade. Então, o espaço-tempo que eu tomo para essas discussões é esse espaço-tempo da modernidade, né, que propositores como o Dussel, o Mignolo, eles trazem a partir desses processos colonizatórios, né? E eu acho que isso nos ajuda também a sair daquela linha de paradigmas históricos, né? Que às vezes não se estanca numa só discussão, assim. Bem, tem acho que 3 pessoas com a mão levantada, né? Gente, e depois eu vou tentar continuar, tá? Para poder dar continuidade à apresentação. Gostaria de completar, Rubens? Não, eu tô... Pode ir Graziane, em seguida a Eleni, depois o Diego. Certo, boa noite. Estou chegando aqui também agora. Eu vou complementar só, eu tinha até pensado aqui exatamente como o Rubens colocou e puxando um pouquinho do que a Elisângela também falou, da escola, né? E o Carlos usou a palavra espaço, e aí isso me trouxe aqui a memória. Eu sou professora de língua portuguesa. Espaço, gente, espaço de tempo, de ementa, e aí o Rubens falou, já está ali programado, e assim, a gente tentar realmente trazer coisas novas dentro de um espaço muito pré-determinado, né, e que se espera, e entra também a questão do que se espera lá no Enem, do que se espera, né, que eles saibam, enfim, a gente realmente fica muito preso, mas ouvindo tudo isso, e aqui a gente vai pensando, né, dentro dos próprios clássicos, temas a gente consegue levantar, ao menos os temas para se discutir, temas atuais, a gente mesmo do lado clássico, enfim, até uma coisa mais tranquila da gente enxergar e conseguir trabalhar, né, trabalhar inclusão, trabalhar discussões como outros temas aí relevantes, mas realmente novas obras, novos olhares, esse é o mais complicado em relação ao tempo mesmo, né, tempo, e dentro do currículo já está todo desenhadinho e que a gente tem que seguir. Aí eu lembrei da Elisângela falando dos clássicos infantis, né, como se já está lá desenhadinho e tem que ser. Aí, de repente, aí vocês não conseguem ali ter talvez um caminho, dependendo da instituição, aceite um pouco mais as alterações, mas dependendo da instituição, não. Então, a gente, como professor, fica buscando pontinhos, lugares para conseguir inserir realmente esses novos olhares, essas novas obras, para que não fique só no clássico, não que não sejam importantes. É isso. Eleni, fica à vontade. Oi. Estão ouvindo? Perfeitamente. Na verdade, era só para completar mesmo, o Rubens também falou, depois o próprio Carlos disse. Eu fico me perguntando sobre essa questão, né,
do poder que perpassa pela linguagem, pela língua, e como isso, né, está instaurado nos espaços escolares, né? Então, eu fico pensando um pouco assim que não é muito, né? É o que eu vou ler, né? Mas é como eu vou ler, né? Então, eu não vejo muito que a leitura de um clássico em si, né, seja o que vai definir se essa minha postura vai ser uma postura que vai manter essa lógica colonial ou não, mas de como eu vou trabalhar a linguagem com os alunos na leitura desse clássico, né? Então, eu tenho muita preocupação, assim, ele vai ler para o vestibular, ele vai ler para o Enem, ele vai ler para isso, ele vai ler para aquilo. Não, ele vai ler. Se a nossa preocupação for com a leitura mesmo, com o processo de leitura, eu acho que essas questões elas vão emergir aí dentro desse processo. Enfim, a gente vai conseguir trabalhar um pouco, né? Lá no início, eu acho que eu não me lembro quem falou sobre aquilo que eu escrevo na escola é um texto literário. Eu acho que a gente tem uma grande questão posta que não é o que eu escrevo na escola, é um texto literário, mas o aluno, né, nessa relação de poder que se estabelece aí, tudo que ele escreve, ele acha que não é texto, né? Não é nem o literário em si, único exclusivamente, mas na maioria das vezes eles acham que o que eles escrevem não é texto. Então, eu acho que é por aí um pouco a questão, e também como nos vemos como professores nesse processo aí, né? Como que a gente começa a trabalhar isso para reverter um pouco essa lógica estabelecida. É isso. Mas eu acho que o Rubens, o Carlos, acho que todo mundo já falou isso, né? Obrigado. Diego, né? Fica à vontade. Tá mudo. Me ouvir agora? Agora tá bom. Boa noite, espero que a gente tenha um bom ano no nosso grupo. E eu sinto muito pelo Mr. Chalka aí, porque ele quer falar, a gente não deixa, né? E eu pretendia ficar em silêncio e só falar no final, mas eu tô sentindo que não vai ter muito final, né? Vai ser um final inacabado, como diz o Batim. Então, eu queria fazer breves considerações e queria dizer para ele que esse problema da gente falar demais talvez seja a beleza do grupo, né? Por isso que eu gosto de continuar nesse grupo, porque a gente conversa bastante e coletivamente. Sempre a gente pode até aprender, às vezes menos, mas a gente sempre aprende coisas diferentes quando a gente pensa em conjunto, né? Coisas que a gente não pensaria. Então, assim, primeiro, a partir das duas citações que você trouxe, e é uma coisa que me ficou perturbando depois da sua última apresentação, é que, assim, o seu pensamento sobre literatura e todas as discussões que nós fazemos aqui, todas elas voltam para um lugar de origem que é um verdadeiro lugar epistemológico. Quer pensar o que é a própria linguagem, e como a linguagem está tão inerente ao humano, a gente fica pensando em quem somos nós, o que é a vida, o que é o ser humano, o que é a psique, por exemplo, né? E aí há uma beleza muito profunda nisso. Então, Bakhtin sugere que a literatura seria um lugar de uma manifestação tão peculiar da nossa capacidade de linguagem, que ela talvez seria um espaço supremo dessa manifestação, porque há tanta liberdade, há tanta falta de utilitarismo nesse lugar, que ela pode ser polifônica, ela pode confluir diversas vozes ao mesmo tempo, e, enfim, isso não seria um retrato da realidade, mas um diálogo com a realidade, uma própria reinvenção da realidade, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, que pensando sobre um texto literário ou só sobre língua ou linguagem, a gente, como o Rubem bem disse, a gente fica, assim, inserido na própria vida humana, na própria discussão de qual que é o sentido de tudo isso, do lugar que a gente está, enfim. Então, há uma discussão epistemológica. E na história dos estudos de linguagem, a gente vê isso, por exemplo, há uma virada linguística lá na filosofia, com Wittgenstein. E também nós podemos dizer que há uma virada linguística na própria ciência da cognição.
eu quero dizer com tudo isso é quando a gente para pensar na linguagem como o Chomsky fez ou como o Wittgenstein fez, a gente está reinventando o próprio mundo. E essa é uma parada muito louca. Se você vê a capacidade da ciência, por exemplo, você pensa no imaginamento cerebral, os caras conseguem fazer uma porrada de coisa, mas a gente está falando uma porrada de coisa, tudo isso está fazendo sentido e a gente não sabe muito bem do que se trata ainda, entendeu? Por isso que eu acho muito, a gente não ganha tão bem, mas pensar a linguagem é uma coisa muito bonita, né? Às vezes eu estou lendo um texto assim, é igual eu anotei o texto aqui, ó, o tecido dos significantes que constitui a própria obra, a própria forada ali. Cara, esse cara é perturbado, não, né, o Barthes? Porque, como assim, né? Um texto vai ser só o significante que vai constituir a própria obra. E vocês estão falando de discurso aqui, por exemplo, né? Mas isso não tem nada a ver. Eu queria só concluir dizendo sobre essa questão dos clássicos. Para mim, como eu não sou especificamente da literatura e talvez eu não tenha uma questão muito técnica de discutir a questão conceitual e tal, eu acho que não é tão complexo. Então, por exemplo, nós, professores de língua portuguesa, os que estão aqui, nós somos obrigados a trabalhar um texto primordial da Carta de Caminha, né? Eu também sou. Mas no primeiro ano a gente já trabalha. E aí, no ano passado, eu peguei uma ideia na internet e apliquei em um colégio em que, por exemplo, o currículo, para quem é professor do IF, talvez a questão curricular, o que está presente é uma coisa muito importante. Para mim, não é. Porque a condição social dos meus alunos é tão precária que eu tenho que alfabetizar adolescentes. Eles não sabem ler direito ainda. Então, eu sei que eu não vou executar. A secretaria pode me pressionar, mas é impossível fazer o que está no currículo. Então, diante disso, eu fico com a opção dele ali, que é ensinar a gurizada a ler, a sentir o texto. E, para mim, é um texto importante. Mesmo se eu não fosse obrigado, eu trabalharia o primeiro texto que foi escrito aqui, entendeu? Porque é importante. Aí, a ideia da aula era o selfie de caminha. Aí, eu titulei a aula, Carta Selfie de Caminha. No espírito de que o cara estava fazendo uma selfie, né? E ele tinha as palavras. Essa era a semiose que ele tinha, e ele escreveu o que ele viu aqui, e a carta era endereçada ao rei e tudo mais. Né? Então, essa é a provocação. Aí tem como eu parar para pensar. E eu pego o gênero carta e apresento para os alunos o que isso significava. Né? Até chegar no e-mail, por exemplo, é utilizado. Aí a gente fez, eles trocarem cartas de amor com alunos de outro município, e até namoro surgiu, entendeu? Um município rural com a gurizada do bairro onde eu leciono, né? E aí, essa aula foi progredindo, e de onde que eu acho que aí a discussão sobre clássico e marginal, às vezes ela pode até ficar de lado, se você pensar no que a aula tem objetivo. Por quê? Porque eu pensei, eles entenderam que o cara estava tentando usar as palavras, aquela semiose, para dizer o que ele viu. E eles podem fazer isso também. E aí, antes de colocá-los para fazer isso, eu apresentei um outro cara que coloca um personagem parecido com eles para falar qual é o seu horizonte. Aí entra a obra Capão Pecado, do Ferrez. Que aí é uma realidade muito próxima ao que os meus alunos vivem. E aí tem a selfie lá também, do protagonista dessa aula. E aí os alunos, eles foram, como eles têm dificuldade de escrita, o meu desafio foi que eles fizessem um vlog e me dissessem, né, se eles fossem os representantes do colonizador, qual que é o horizonte que eles estão, qual que é a sua carta, o que eles poderiam escrever sobre a sua própria realidade. E aí o trabalho vai continuando durante todo o ano. Então, eu acho que a palavra-chave com essa crise aí, de que é clássico, do que usar ou não em sala de aula, é a subversão, que foi uma palavra utilizada pelo Carlos. Então, se a gente tivesse uma postura subversiva, a gente vai saber que texto é bom, que texto não é bom. Acabaram de colocar aqui no comentário, isso que eu sempre penso também. Pô, o Shakespeare um dia foi marginal aí no mundo, entendeu? E outros tantos autores, assim, a gente sabe que eram completamente marginais, entendeu? E hoje eles podem ser clássicos e tudo mais. Então, acho que essa que é a questão. E apesar disso, a gente consegue dar um equilíbrio. Pelo menos, por enquanto, dar um equilíbrio e trazer todo tipo de manifestação discursiva dentro da nossa sala de aula, né? Beleza. Muito interessante a tua experiência. Eu acho que são essas experiências, né, concretas que são significativas também para pensar, né, sobre essas questões mais teóricas, assim, e tentar outras formas de nomear também, que eu acho que é importante isso, a gente fazer essa atenção, né, da nomeação, como a Conceição Evaristo faz, por exemplo. Achamos textos dele de escrevivências, né, que é uma coisa muito linda. A Catita já museus de escrevinhados, né, que meio que escrita com adivinhado, uma coisa assim. E eu acho isso muito potente.
A minha intenção em trazer o Barthes aqui é uma intenção de possibilitar entender, né, a literatura e a história como narrativas, né? Porque ele diz, para ele, literatura é um texto, uma escritura. Então, eu fico com essa reflexão que ele traz, isso me ajuda ou me possibilita pensar nessa tensão entre a literatura e a história, por exemplo, que seria o próximo slide, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não está aqui. Bem, vou avançar alguns slides, né, porque eu acho que não vai dar tempo a gente ver tudo, mas um dos esquemas que a gente conversou também no último encontro, falava referente justamente a isso, né, do que a literatura e a história se encargam de representar. E a gente pensa que é esse real, né, e esse real, novamente, é aquilo que a gente não consegue capturar pela linguagem, né. Então, o real, ele não se presentifica no texto, ele se representa. E uma das possibilidades, né, de representação que eu trouxe através de uma fala da Pensamento, de um texto que eu vou mostrar um fragmento à continuação, ela fala que esse real vai ser capturado por esse exercício da ficção. E essa ficção não seria uma mentira, porque às vezes a gente pensa que ficção é apenas aquilo que é irreal, aquilo que é mentira, né? Então, ela traz uma etimologia da ficção, que ela fala que vem de fictio, que é ligado a figulos, que significa atenção de alguma forma, né? Aquele que constrói através do real, certo? Então, se a gente vai pensar numa construção através do real, a gente vai pensar que essa ficcionalidade ela se dá por meio de uma linguagem, certo? E pensar nessa ficção seria uma possibilidade de sair dessa dicotomia entre verdade e mentira. E, para mim, isso é importante na minha proposta de leitura dos textos que eu trabalho, tá? E aí eu vou falar por que, se der tempo, através do Pedro Lemebel. Então, qual seria essa diferença da literatura e da história, né? Que a história, ela se diz uma ciência dos fatos, né? Ela quer contar a verdade, certo? E uma verdade objetiva, uma verdade imparcial. Mas como é que isso pode acontecer se é o historiador que escolhe que história contar e escolhe as palavras para contar essa história? Então, aí há um atravessamento subjetivo, certo? Então, a história não é imparcial. Se fosse imparcial, a nossa história não seria branca como ela é, né? Dos triunfadores da história. E cadê os vencidos? Quem que conta suas histórias? Então, há uma parcialidade que alimenta, inclusive, um discurso de poder dessa história tradicional, dessas grandes narrativas, como o Benjamin fala, né? Então, em contrapartida, a literatura, ela tem uma intenção aproximativa do real, não tem compromisso com uma verdade objetiva, digamos assim, né? Então, ambas seriam uma criação a partir do que já existe, uma elaboração do possível e do plausível, são discursos portadores de um imaginário e são uma construção social da realidade, tá? Aí, para mim, isso é muito importante, porque justamente eu vou conseguir fazer uma leitura de um texto literário a partir do entendimento que o texto literário é uma narrativa, né? É uma narrativa que condensa um espaço-tempo determinado, certo? E deixa eu ver aqui. E aqui está a citação que eu tinha apresentado para vocês no encontro passado também, né, da Pensamento, que ela disse o seguinte, né, la historia, al igual que la literatura, es una narrativa que construye un enredo y desvenda una trama. La historia es una urdidura discursiva de acciones encadenadas que por medio del lenguaje y de artificios retóricos construye significados en el tiempo.
El entendimiento de la historia como una narrativa sobre el pasado se relaciona al concepto de la representación de una ausencia. Así, en el sistema de representaciones sociales construido por los hombres para atribuir significado al mundo, a lo que se le da el nombre de imaginario. La literatura y la historia tendrían su lugar como formas o modalidades discursivas que tienen siempre como referencia lo real, aunque sea para negarlo, ultrapasarlo o transfigurarlo. La tradición del pensamiento occidental de separar la historia de la ficción es antigua, desde el pensamiento griego que afirmaba no haber otras versiones a no ser la de un saber racional y criterioso depositado en el historiador, aquel que consulta los documentos y escribe diciendo como foi, né? Aí a gente entra nessa ideia de fato histórico, né? Esta idea sería retomada en el siglo XVII con el pensamiento cartesiano, prosiguiendo al siglo de las luces para entrar en su apogeo en el siglo XIX, con el racionalismo cientificista encontrado aún en el siglo XX. Fue después de la crisis de los paradigmas científicos explicativos de la realidad, en torno de la década de 1970, para que la ficción se volviera una cuestión clave para debatir la escrita de la historia, aproximándolo a la literatura. O que a gente pode entender disso, né? Tem um texto do Durval Muniz de Albuquerque Jr., que ele vai dizer que a história seria essa narrativa do fazer-se homem, né, do processo civilizatório, do processo da civilização, e, portanto, seria essa saída da barbárie, supostamente, né? Seria esse domínio progressivo sobre as forças sem domínio que habitam o corpo. Ele fala uma coisa assim. Só que o que acontece? Essa história, ela procura sempre esclarecer, né? Deixar as coisas claras. Só que de que forma? Construindo uma série de discursos que, de alguma maneira, vão estar confabulando com aqueles vencedores da história. Então, por que eu penso isso? Porque, a partir disso, eu posso entender a literatura, já que o Barthes, né, nos diz que é uma trapaça salutar da linguagem, e que a linguagem é o poder e é opressiva. Então, a literatura nos dá possibilidades de reimaginar essa história, de recontar essa história, de preencher esses vazios históricos através de outras sensibilidades, através de outras vozes, tá? E aqui eu posso pular para essa proposta, né? Se o real ele é capturado por uma linguagem através dessa ficção, desse trabalho, né, a partir do que existe, do que é possível, do que é plausível, e isso se entende tanto para o texto histórico quanto para o texto literário, aí eu coloco, né, nessa contraposição um pouco que me ajuda a entender a literatura a partir de um discurso político, de uma leitura política, né, e de uma possibilidade de reimaginar o mundo. Eu posso estabelecer que esse texto histórico ele está relacionado com a escrita como um saber-poder, e que o texto literário está relacionado com esse sentido da escrita como uma possibilidade, né? Como essa trapaça salutar que o Barthes nos traz como reflexão. E, relacionando isso com as propostas, né, da teoria decolonial especificamente, eu relaciono essa escrita como saber-poder com essa egopolítica do conhecimento, que seriam esses relatos dos vencedores da modernidade, certo? E essa escrita como possibilidade a relaciono com esse conceito de corpo política do conhecimento, que seriam justamente essas vozes interpelantes das vítimas dessa modernidade. E eu coloco vítimas, entre aspas, porque é uma categoria que o Dussel usa, certo? Não significa que essas vítimas são passivas à história. Elas estão o tempo inteiro produzindo discursos
libertários, de justiça, contra-hegemônicos, isso desde a chegada dos colonizadores, desde os processos colonizatórios. Não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre existiu. Tanto que tem comunidades indígenas milenares que ainda estão sobrevivendo, né? Certo? Então, a proposta de leitura da literatura, que eu venho, de alguma forma, tecendo, né? Meio que vem atravessado por essas propostas teóricas, certo? Isso daqui a gente já tinha discutido também, né? Que a gente traz um pouco sobre o que a teoria decolonial nos propõe para pensar, né? Dessa modernidade indissociável com a colonialidade, e que dessa modernidade que a gente entende como articulada a esses discursos de desenvolvimento, de progresso, de revolução industrial, etc., é um pensamento provinciano e único da Europa, né? Não tem essa magnitude global, como a gente pensa que tem. É provinciano, porque ele representa o modo de vida europeu e representa também as lembranças e a sensibilidade do sujeito imperial, certo? E aí, através disso, os teóricos da decolonialidade, como Dussel, por exemplo, vai pensar nessa egopolítica do conhecimento da ração colonial, né? Em contrapartida, entendendo que a modernidade é indissociável da colonialidade, a gente vai entender que essa colonialidade ela não acaba nesses processos emancipatórios do século XIX e que sua estrutura de poder se mantém, certo? E, através disso, a gente vai perceber nesses sujeitos historicamente oprimidos, né, essas feridas coloniais, né, e a sua própria negação como sujeito, certo? Tanto que me parece muito poderoso esse título que a Rigoberta Menchú coloca no seu texto, né? Me llamo Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência. Então, esses sujeitos historicamente subalternizados, eles são, dentro da lógica e da ração colonial, desprovidos de consciência e de humanidade, né? Então, quando a Rigoberta fala assim me nasceu a consciência, ela traz, através dessa frase, toda uma trajetória de luta pela sobrevivência, sim? E o que vai acontecer? Que essa perspectiva de olhar desde o ponto de vista desse sujeito historicamente colonizado, o Castro Gomes, se não me engano, vai trazer essa ideia de corpo política do conhecimento. E será capaz de desplaçar essa egopolítica do conhecimento, certo? Aqui tem alguns outros esquemas, né? Eu acho que eu tinha passado para vocês esse slide, né? Senão eu posso passar para vocês de novo, tá? E aí, pensando nessa corpo política do conhecimento, por exemplo, articulado, né, a literatura, eu trago esses escritores e escritoras que vão, de alguma maneira, manifestar, né, de que forma eles usam de um instrumento colonizatório, como é a língua, para poder produzir discursos anticoloniais, libertários, enfim, tá? A Rigoberta Menchú, por exemplo, ela fala: aprendi a língua do opressor para usá-la contra ele. Pedro Lemebel dirá: devengo mujer como cualquier minoría, me complicito en su matriz de ultraje, hago alianzas con la madre indolatina y aprendo la lengua patriarcal para maldecirla. Audre Lorde dirá: la poesía no es un lujo, es una necesidad vital de nuestra existencia. Es la forma como ayudamos a nombrar lo innombrado para que pueda ser pensado. E esta escritora chicana, né, Gloria Anzaldúa, essa frase que eu trago aqui me parece também muito potente, né? Ela fala: escrevo
para registrar o que os outros apagam quando falam, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, tá? Então, aqui, essa ideia da corpo política do conhecimento se manifesta, né? E aqui tenho alguns pensamentos sobre isso, tá? Essa relação que eu tento estabelecer entre literatura e corpo política, por exemplo. Pensar a corpo política do conhecimento permite destituir os conhecimentos ditos universais, produzidos desde cartografias e desde corpos autorizados, né? Porque os conhecimentos que emergem na Europa são conhecimentos regionais também, certo? Não são universais, porque cada comunidade tem suas formas de pensamento, sua filosofia, seu entendimento sobre o mundo, né? E que são complexas. Eu estou estudando um pouco sobre a filosofia andina, e são relações complexas que trazem, em uma perspectiva de perceber o micro e o macro como indissociáveis, por exemplo, a própria linguagem, não é uma linguagem dicotômica, não uma linguagem excludente, o tema da reciprocidade, da relacionalidade, está muito presente no pensamento ameríndio, por exemplo. Não há uma divisão entre seres vivos, inanimados, né, da natureza. Enfim, são coisas que talvez, né, se em algum momento puder falar sobre isso de uma maneira mais calma, talvez poderia compartilhar algumas coisas que eu estou lendo sobre isso, que ainda estou tentando organizar, certo? Pensar numa corpo política do conhecimento permite também... Carlos, a má notícia é que calmo não vai ser aqui nesse buraco, nesse fórum, aqui não são calmas. Mas você pode vir tentar falar. Pode tentar falar alguma coisa. Outra coisa, né? Permite também deslocar o que Walter Mignolo denomina como egopolítica do conhecimento, nessa perspectiva eurocêntrica de matriz colonial estabelecida pelo discurso imperialista vigente, e que tem suas bases na colonialidade do poder, do ser e do saber, né? E que no âmbito da produção de conhecimento estabelece uma objetividade inexistente, dito seja de passo, né? Também desencobrir narrativas que se enfrentam ao universalismo abstrato, autoritário e racista, contribuindo para um pensamento fronteiriço. Essa ideia do pensamento fronteiriço seria um pensamento que, segundo Mignolo, irrompe a universalidade dos discursos eurocêntricos, já que são produzidos por sujeitos atravessados pela modernidade, mas que contribuem com uma outridade epistêmica, né? Em outras palavras, contribuem com conhecimentos historicamente negados, mas essa contribuição, diz Mignolo, não é impositiva. Antes, é uma opção que visa a pluralidade de pensamento. Em suma, esse pensamento fronteiriço, Mignolo diz, né, que surge da diferença imperial colonial do poder na formação das subjetividades. Ok? Eu estou correndo agora, né? Pensar a corpo política do conhecimento propõe situar a diferença colonial no centro do processo de produção de conhecimento, sem essencialismos e sem fundamentalismos. Propõe também uma resistência de conhecimento desde o ponto de vista das subjetividades subalternas. Tá? E aqui eu trago uma cita do Castro Gomes, do Ramon Grosfoguel, que diz o seguinte: desde a perspectiva do grupo modernidade-colonialidade, o análisis dos processos do sistema mundo se hace tomando en cuenta los conocimientos sometidos, subalternizados por la visión eurocéntrica del mundo. Es decir, el conocimiento práctico de los trabajadores, las mujeres, los sujetos racializados coloniales, los gays y los movimientos antisistémicos.
sim? E pensando nisso, né, é que eu ia propor e apresentar, para quem não conhece, esse escritor chileno, que é indígena mapuche, que é travesti, e que ele escreve no contexto da ditadura do Pinochet no Chile, que é o escritor Pedro Lemebel, certo? Mas eu não sei se, bem, não vou conseguir apresentá-lo, né, porque já a hora já deu, né, Rubens? Mas a minha proposta de leitura do Lemebel, ela era em relação a um texto que fala sobre os corpos desaparecidos dentro da ditadura, nesse contexto da ditadura. E, inclusive, foi um texto que eu apresentei no evento da Educação e Decolonialidade, né, e que eu consegui publicar no livro que foi apresentado também, né, a partir dessas discussões do evento. Então, o texto em si está lá no livro, né, que eu acho que é gratuito, né, Rubens, esse livro. É. Então, não sei se vocês tiverem interesse de ler e se houver a oportunidade de conversar sobre isso em outro momento, né, Eu seria acho que interessante. acho que a gente pode pensar aqui na agenda, acomodar a agenda aqui, Carlos, para você voltar. E aí dá tempo de eu compartilhar o texto com o pessoal, né? Como ele está disponível para acesso aberto, e a gente dá uma olhada e se preparar para ouvir agora você falando sobre o Pedro Lemebel e essas relações todas. Né? Não sei, essa é uma proposta. E aí eu ia relacionar isso com o que a gente estava discutindo, porque por muito tempo os textos do Lemebel não foram considerados literatura, né? E aí aconteceu com o que muitos escritores acontecem. Depois que ele morreu, que ele virou, digamos que uma personalidade importante no Chile, né? Porque ele sempre é tido como irreverente, porque é travesti, né? Porque usa salto. Mas se vocês pesquisarem sobre ele e sobre as intervenções performáticas que ele fazia no período da ditadura, vocês vão ver como é potente e como ele usa o corpo como operador de sentidos para poder fazer denúncias importantíssimas nesse período, tá? E eu ia falar sobre algumas performances em específico, né, que trazem, aqui tem alguns dos livros do Lemebel, tá? Esquina de mi corazón, Loco Afán, de Perlas y Cicatrices, Tengo Miedo Torero, San Juan de la Guarda, Adeus Mariquita Linda, Serenata Cafiola, e enfim. Eu acho o discurso do Lemebel muito potente, né? Eu gosto que ele é muito irônico em relação a como ele é demarcado socialmente, né, por esses marcadores sociais de diferença, e como ele subverte essa lógica, desvendando e escancarando esses mecanismos coloniais, né, que acabam submetendo os corpos, assim, que escapam dessa lógica de organização, ou dessa ideia de um corpo-estado, por exemplo. Certo? Diego, a escritora que eu mencionei foi a Catita. Enfim, é isso. É isso. Carlos, Vinícius, quer alguma consideração? Já podemos trocar o rolê Sem aqui? considerações, podemos trocar a ideia final. Tá. Carlos, assim, como sempre, né? Show de bola, obrigado. E como sempre, você se prepara para falar um monte e a gente não deixa, mas é porque as suas falas são muito boas e todo mundo se sente identificado e interage, né? Assim. Nossa, eu que agradeço, porque quando a gente está, né, conversando, eu acho que a gente troca informações, textos e afetos também, né? Porque essas coisas nos atravessam de alguma forma. Claro. Então, eu fiquei muito reflexivo com algumas participações, com algumas falas dos colegas, né? Porque realmente são muito, muito potentes também. Né? Então, eu que agradeço assim, o convite e a possibilidade de conversar com vocês. Tá? Muito bom. Aí, de uma próxima vez que a gente falar, Carlos, volta aqui, você já sabe, aquela turma não me deixa falar, então eu vou falar só isso e deixa o circo pegar fogo.
Mas é porque é muito bom, é muito potente mesmo o que a gente traz, o que você traz para a gente conversar, né? Muito obrigado mesmo, assim. Muito obrigado. Eu vou só interromper a gravação, tá bom, gente? E aí a gente fala esses 10 minutinhos finais aqui sobre o que a gente tem planejado para esse ano, tá bom?